A produção das estruturas de concreto em unidades industriais, também conhecida como pré-fabricação em concreto, é um sistema construtivo com mais de 50 anos de história no Brasil. Utilizado isoladamente ou em combinação com outros sistemas, a pré-fabricação em concreto pode ser aplicada em diversos segmentos: indústrias, varejo, shopping centers, centros de distribuição e logística, arenas esportivas, pontes, viadutos, passarelas, edifícios residenciais e comerciais. A industrialização da construção civil no Brasil é de vital importância para o crescimento tão necessário do país, né? O Brasil ficou estagnado durante décadas e hoje tem uma carência natural de inúmeros equipamentos, sem falar que assumiu inúmeros compromissos internacionais. Então a industrialização é vital hoje para que o Brasil possa não só atender a sua demanda interna, face ao crescimento da sua população, das suas cidades, mas também honrar de forma digna os compromissos que assumiu internacionais. O que distingue a pré-fabricação em concreto dos sistemas convencionais são as chamadas situações transitórias: movimentação, transporte, armazenamento e montagem, bem como as ligações que conectam os elementos estruturais. O sistema construtivo pré-fabricado em concreto apresenta desempenho ideal quando os projetos arquitetônico e estrutural são desenvolvidos de forma integrada, procurando ao máximo a modularidade. O projeto ele tem que ser detalhado com bastante precisão, né? Ele tem que ser pensado, concebido para ser industrializado. Você tem que ter uma preocupação muito grande com, por exemplo, modulação, com a estandartização de elementos, né, com a repetitividade, ou seja, a pré-fabricação pressupõe repetição de peças similares, né? Você pode ter até algumas diferenciações no conceito geral, mas você tem que pensar sobretudo na repetição, na possibilidade de repetição. Fundamentalmente, o arquiteto tem que conhecer os sistemas, né? E essa crítica de que a pré-fabricação dificulta. Eu acho sempre que há uma possibilidade de você contornar, estudar possibilidades em conjunto com a indústria. Eu acho que o arquiteto tem que trabalhar muito com a indústria, junto com a indústria, entender os processos. E desse bom entendimento, certamente vão surgir coisas muito boas e interessantes para todos os lados. A utilização de equipamentos para montagem, gruas, guindastes e MUNC eleva a produtividade, assumindo o papel de extrema importância. O planejamento de montagem e sua interface com as etapas anteriores de projeto e produção, aliados às necessidades do cliente, estabelecerá o cronograma a ser atendido. A definição da solução estrutural e da logística a ser adotada depende também do terreno escolhido, cujas condições e acesso são determinantes para o uso do sistema. É de fundamental importância que todas as etapas, projeto, produção e montagem, e requisitos de controle de qualidade estabelecidos, estejam em conformidade com a NBR 9062, norma de projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado estabelecida pela ABNT. Esse movimento todo da construção civil, ele tem exigido muito essa velocidade na construção, tá? E, consequentemente, a gente só vai corresponder a isso se a gente cada vez mais potencializar essa industrialização. Nós não temos os mesmos recursos, os mesmos profissionais que nós tínhamos há 10 anos atrás, 12 anos atrás, que iam para canteiro de obras e no canteiro de obras se tomavam as decisões, se faziam as soluções. Hoje a gente tem que pensar muito no antes, né? E quanto mais você detalhar, você planejar, você pensar no antes, você consegue ganhar esse prazo e essa velocidade dentro do canteiro de obras, né? Se a gente quiser continuar crescendo, a gente vai ter que acreditar e investir na industrialização. Fundamentalmente, a gente entende hoje, né, que o canteiro de obra tem que ser uma área de montagem. Para isso, para atender esse conceito, a industrialização da construção vem de encontro completamente, né? Você já vai ganhar de cara uma limpeza de obra,
você vai ganhar o aporte de mais tecnologia, você vai gerar melhores empregos, né, com mais segurança, com mais tecnologia envolvida, né, você poderá atingir maior rapidez, né, maior economia pela repetitividade que o pré-moldado traz, melhor acabamento pela técnica envolvida na execução do pré-moldado, não há o desperdício de uma obra convencional, onde faz aquele tremendo escoramento. Vejamos agora as principais etapas da fabricação dos elementos estruturais: formas, armadura, concretagem, proteção, cura, acabamento e armazenamento. O processo tem início no recebimento das matérias-primas, cimento, agregados e aditivos e aço, e dos materiais que serão utilizados para a execução dos elementos de ligação, insertos e aparelhos de apoio. Inicia-se então a identificação e rastreabilidade do produto que acompanhará todas as etapas do processo. As formas utilizadas para os elementos de concreto armado devem ser inspecionadas para garantir as dimensões de acordo com as tolerâncias estabelecidas em norma. Montadas as formas, a armadura é colocada em seu interior. Após a inspeção e liberação, a forma é preenchida com concreto, proveniente da central dosadora instalada na própria unidade fabril. O sistema de transporte do concreto, da usina para o local da concretagem, deve ser adequado a fim de evitar a segregação do concreto. As dosagens de concreto cadastradas em sistemas informatizados são previamente liberadas pelo Laboratório de Controle Tecnológico. A resistência das peças é verificada pelo ensaio de resistência à compressão dos corpos de prova, moldados durante a aceitação do concreto. O uso de concreto protendido minimiza as chances de fissuração da estrutura graças às forças proteção que sobre ele atuam de maneira permanente. Tais forças submetem o elemento a um esforço extra de compressão, permitindo uma maior resistência mecânica e maior controle sobre as deformações em relação às ações do projeto. As peças de concreto protendido possibilitam vãos maiores na estrutura, além de otimizar o rendimento mecânico das seções dos elementos estruturais. O aço utilizado é especial para a proteção, tecnicamente diferente do usado para confeccionar barras e vergalhões do concreto armado. As peças são produzidas em pistas de proteção, nas quais as forças são aplicadas por pré-tração no aço, antes da concretagem, diferentemente do que ocorre usualmente nas obras convencionais, em que as forças são aplicadas posteriormente, pós-tração. Neste caso, o procedimento não é conhecido como desforma, mas como liberação da proteção, que só pode ser realizada após a resistência do concreto ter atingido 21 MPa. Conforme estabelece a norma, a cura pode ser natural ou aquecida, e é ela que controla a velocidade com a qual a água livre, não utilizada para
a padronização e qualificação, as premissas de seu desenvolvimento sustentável. A industrialização é um caminho sem volta. Ela vai cada vez mais se desenvolver e vai ser um fator importante de viabilização das obras no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro já é assim, né? O grau de industrialização fora é uma coisa espetacular.